E aí, chegou a hora, hein? A primeira grande decisão do futebol brasileiro tá na área. Hoje a gente vai mergulhar fundo na final da Supercopa Rei. E que final! Um verdadeiro choque de gigantes. Flamengo contra Corinthians. Mas olha, isso aqui não é só um jogo, não. É uma história de realidades, assim, completamente opostas. De um lado, um time nadando em dinheiro, do outro, um gigante lutando para respirar financeiramente. É o roteiro perfeito para a primeira grande taça do ano, né? Pra gente entender o tamanho desse jogo, vamos começar pelo básico. A Supercopa Rei bota frente a frente os campeões dos dois maiores torneios do Brasil. E o detalhe é que, neste ano, a briga é simplesmente entre os dois times mais populares do país. Não tinha como ser maior. Então, pra quem não tá muito ligado, a Supercopa é basicamente aquele tira-teima que abre a temporada de verdade, valendo o troféu nacional. É jogo único, sabe? Campeão do Brasileirão contra o campeão da Copa do Brasil. Vale taça e, claro, muito, mas muito prestígio. E por que esse jogo é tão gigante? Bom, porque a gente está falando das duas maiores nações de torcedores do Brasil. Pensa só, juntos, Flamengo e Corinthians somam quase metade de todos os torcedores do país. É por isso que chamam de Clássico das Nações. O Brasil inteiro para ver. Beleza. Agora a gente entra no ponto que é o mais maluco dessa história. A diferença financeira absurda entre os dois times. É aqui que o roteiro dessa final fica muito interessante. Olha só esse contraste. De um lado, o Flamengo, o primeiro time do Brasil a faturar mais de 2 bilhões de reais. Do outro lado, o Corinthians, que está numa luta desesperada para fechar o buraco nos cofres, com uma dívida que está chegando perto de 3 bilhões. Cara, são dois mundos completamente diferentes. E para ter uma ideia do que essa grana toda do Flamengo significa, olha esse número: 260 milhões de reais. Foi isso que eles pagaram na contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Um investimento pesado em um único jogador que o clube pôde bancar. E aí vem o contraste brutal. Enquanto o Flamengo gasta milhões num jogador, o Corinthians encara uma dívida total que beira os 2,8 bilhões de reais. E para a gente ter uma noção do tamanho do problema, o prejuízo do Corinthians em um ano foi quase o mesmo valor que o Flamengo gastou só naquele reforço. É chocante. Então, o ponto todo é esse, a grana da premiação. A gente está falando de uma cota de participação de mais de 6 milhões de reais e mais $1 milhão para o campeão. E essa grana tem pesos completamente diferentes para os dois. Para o Flamengo, é um bônus, ótimo. Mas para o Corinthians, nossa, é um dinheiro vital. É uma tábua de salvação para pagar as contas mais urgentes. Mas beleza, chega de falar de dinheiro, vamos deixar os balancetes de lado e focar no que importa, o que vai rolar dentro de campo. Porque no fim das contas, é lá, nas 4 linhas, que o jogo se decide, com os jogadores, as táticas e as histórias de cada um. E a grande novela antes dessa final foi, claro, a da nova contratação do Flamengo. O jogador mais caro da história do Brasil teve a situação regularizada assim no apagar das luzes. E mesmo com um único treino, ele tá lá, no banco, prontinho para ser aquela arma secreta na decisão. E olha que interessante, aqui eles têm algo em comum: a pressão. Apesar de toda a diferença de grana, os dois times chegam para essa final precisando muito da vitória. O Corinthians tropeçou feio na estreia do Brasileirão e o Flamengo está bem ameaçado no Carioca. Ou seja, os dois precisam dar uma resposta urgente para a torcida. E essa fala do Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, resume bem o clima, né? Ele admite que o time não tá bem, reconhece os erros, mas ele bate na tecla de que é um grupo vencedor, acostumado a ganhar. Afinal, para eles, é a chance de ouro para virar essa chave. Bom, e o histórico recente desse confronto, como é que tá? Vamos dar uma olhada nos últimos jogos entre eles, porque os números contam uma história bem interessante. Olhando aí os últimos 10 confrontos, a gente vê de tudo um pouco. Tem vitória para os dois lados, tem goleada do Flamengo, tem até aqueles jogos de mata-mata super tensos da Copa do Brasil que a gente sabe como são. Mas quando a gente organiza esses dados, a coisa fica mais clara. O Flamengo tem uma vantagem bem grande. Olha só, são 5 vitórias contra só 2 do Corinthians e mais 3 empates. E no saldo de gols, a diferença também é grande. 14 gols do Fla contra 7 do Timão. Mas calma aí, atenção agora porque esse dado aqui é fundamental.
Apesar desse domínio recente do Flamengo, quando o assunto é final, o jogo que vale taça, a história tá empatada. 1-1. Essa é só a terceira final entre eles. A primeira, lá em 91, deu Corinthians. A última, em 2022, deu Flamengo. Ou seja, é o tira-teima. Isso deixa o jogo com uma tensão lá no alto. Ok, agora vamos sair um pouco do campo e olhar para a arquibancada, porque lá vai ter outra batalha, e tão intensa quanto. A mobilização e a paixão dessas duas torcidas gigantes, bom, isso é um show à parte. E ir a esse jogo em Brasília não foi fácil, não. Os ingressos caríssimos, chegando a quase R$ 800, e todo mundo, sem exceção, precisou usar biometria facial para entrar. A segurança, claro, está super reforçada. E o grande destaque foi a mobilização da torcida do Corinthians, que foi com dezenas, quase uma centena de ônibus, para fazer uma verdadeira invasão na capital. E essa frase aí da Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do Corinthians, resume bem o espírito da coisa, né? O visitante mais indigesto do país. É uma promessa de transformar Brasília num pedaço de São Paulo, mostrando toda a força que vem da arquibancada. Bom, e pra gente fechar, vamos amarrar tudo isso. O que é que tá em jogo de verdade nesse jogo? Porque acredite, é muito mais do que só levantar um troféu. Então, vamos lá. Para o Flamengo, é a chance de transformar todo aquele poder financeiro em mais um título, sabe? É confirmar o domínio. Já para o Corinthians, uma vitória significa um alívio financeiro gigante e, talvez o mais importante, um empurrão na moral do time que está precisando muito. E claro, para os dois, vale aquela provocação, o direito de zoar o rival e dizer, quem manda aqui sou eu. E a gente termina com a pergunta que não quer calar. A grana, a estrutura avassaladora do Flamengo, vai falar mais alto? Ou a paixão, a raça de um Corinthians que tá na crise, pode superar tudo isso e aprontar uma surpresa daquelas? A resposta, bom, essa a gente só vai ter quando a bola rolar.